Olá, queridíssimos alunos e estudantes da terceira série do ensino médio. Olá, professores, parabéns pelo dia de vocês, parabéns pelo nosso dia. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez, trabalhando o caderno Aprender Sempre, porque estamos revisando, retomando habilidades, retomando os conteúdos, retomando objetivos de aprendizado. Então, eu sou o professor Mauro Marcel e estamos aqui para acompanhar vocês no chat, porque a aula quem vai tocar é a professora Tayana. Tudo bem, professora Tayana? Feliz Dia dos Professores para você. Obrigada, professor Mauro, para você também, né, e para todos que estão aí. Mas vamos aí para a aula de hoje. Antes disso, deixa eu dar alguns recados. Os temas possíveis Enem 2021, a gente continua aceitando, aí vocês mandem os vídeos com a tag temas possíveis Enem 2021 para o Instagram, para eu conseguir avaliar se vai dar para fazer mais uma aula ou não. Então, eu estou dependendo de vocês, tá bom? E vamos lá saber o que vai acontecer hoje. Nós estamos na segunda aula de uma sequência de 6 aulas do caderno Aprender Sempre. Então, se você não entendeu muito o que eu disse agora, você precisa assistir a aula anterior para conseguir sintonizar, porque agora é a segunda aula do caderno Aprender Sempre. Nós estamos em uma sequência de 6 aulas, tá? Então, vamos lá já ao título da nossa aula. Ver ou não ver? O cinema é bom? Vamos aí, professor Mauro, saber as habilidades e competências. Objetivo da aula. Na tela, objetivo da aula de hoje, produzir um comentário oral após a leitura e análise de uma resenha sobre um filme, desenvolver com os estudantes uma atitude de respeito nos diálogos, mesmo com ideias divergentes, bem como a participação ética e crítica a partir das atividades do caderno do aluno a aprender sempre. Habilidades / competências emocionais. Então, a habilidade é elaborar estratégias de leitura, respeitando as diferentes características de gênero, sintetizar opiniões e posicionar-se de forma responsável em relação a temas, visões de mundo e ideologias veiculadas por textos e atos de linguagem. A competência socioemocional é a persistência, capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos ou começamos, ao invés de procrastinar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. Então, uma aula bem bacana, organizando habilidades do currículo, com habilidades, competências socioemocionais, sempre bem legal. Isso, então, gente, não perca, a professora está aqui do meu lado, ansiosa para dar essa aula para vocês. Vamos lá, eu vou só pedir para voltar para a tela para a gente explicar melhor aí para os professores e alunos. Então, nós temos duas habilidades, uma, né, emendada com a outra, elaborar estratégia e depois, vírgula, sintetizar opiniões. Então, a primeira é a habilidade essencial, a segunda, a habilidade de suporte, tá? A essencial, ela não muda durante as 6 aulas, a suporte vai mudando. Eu já coloquei também aí a competência socioemocional, porque a gente vai trabalhando simultaneamente essas competências. Acho que está bem explicado já, tranquilo. Volta aqui para mim. Gente, na aula passada, eu havia pedido para vocês indicarem filmes, a gente estava conversando sobre filmes, e eu vi aqui no Instagram, vou até ler agora, que alguns professores indicaram filmes. Eu quero já mandar um abraço para a Rosa, a professora Rosa está sempre falando comigo, professora Alessandra também, tem muitas professoras, Adriana. Eu vou ler o comentário da Sueli, porque ela fala bem assim: na semana em que comemoramos o Dia do Professor, seria legal rever Mentes Perigosas, Ao Mestre com Carinho, Escritores da Liberdade, em todos esses professores, né? Todos esses filmes, temos professores que transformaram a vida dos alunos. E eu queria aproveitar esse momento para parabenizar todos os professores da rede que estão aí nos assistindo, sendo verdadeiros heróis aí da nossa quarentena, esses professores que têm nos ajudado. E vamos aí comemorar o nosso dia. Aplauso para todos vocês. É um carinho assim enorme ter vocês com a gente. Vamos comemorar juntos esse dia, gente. Parabéns para nós. Parabéns para a gente. Então, vamos aí iniciar a aula, porque a gente faz o que gosta. Eu sei que eu aqui, vocês daí, aluno me mandando mensagem, vai ter aula, professora? Eu falei, vai, fica lá comigo, não me deixa sozinha não, dando aula. Então, eu estou aqui porque eu sei, recebi várias mensagens, gente, fiquei muito feliz mesmo. Conheci vários amigos nessa quarentena, não conheço pessoalmente, mas de mensagens, e assim, eu fico muito, muito feliz mesmo, não tenho palavras para agradecer por esse momento, gratidão mesmo por estar aqui com vocês nesse momento. Vamos para a aula, né, gente? Então, os conteúdos de hoje. Nós vamos fazer uma sensibilização à prática de leitura
leitura e a leitura da resenha, a questão da representatividade e o sucesso de Pantera Negra. Leitura da resenha, Parasita, filme coreano de grande sucesso de público e de crítica. Então, nós vamos ler aí bastante coisa para a gente ler. Hoje não é tanta coisa, não. Lendo assim dá impressão, né? E na aula anterior, a gente trabalhou o quê? A apresentação do artigo 215 da Constituição Federal e leitura da notícia. Cinema e vídeo transformam a vida de jovens na periferia de São Paulo. A gente viu que a questão do acesso, né, à cultura é garantida por lei, mas a lei não faz que essa ação seja efetivada de fato. E o que a gente precisa fazer? Eu até falei no finalzinho da aula que nós tínhamos aí uma proposta, né, da professora, deixa eu lembrar o nome dela aqui, Eveline, senão eu falo Evelyn. Eveline, que ela ali fez um trabalho lá em Sapopemba, vocês se lembram, vendo a situação do bairro e trabalhando com esses jovens. Então, a questão é sempre essa. Se você faz um artigo de opinião, nós estamos falando aqui de competências e habilidades. Então, quando eu tenho um problema social, no caso, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à cultura, eu preciso apresentar uma proposta de intervenção. Se eu apresento todo o problema e quando eu chego ao final do problema, eu simplesmente falo, não estou dizendo que não é, tá? A culpa é do governo e ele deve resolver, eu saio do texto. A partir desse momento, eu já não faço mais parte do texto, então eu não mostro uma atitude cidadã. O governo deve fazer ações assim, assim, mas se colocar no texto, como essa professora que fez ali alguma coisa para tentar mudar a situação. Então, é se posicionar. Quando você joga a culpa para o governo ou para qualquer outra pessoa, você não mostra uma atitude cidadã e a impressão que você passa na sua escrita é o problema não é meu, mas o problema é nosso. É só isso que eu queria rever da aula passada, tá, gente? Então, vamos para a aula de hoje, ver ou não ver. O cinema é bom? Vocês têm aí caderno do aluno, tem gente que ainda não tem, nós já estamos sabendo disso. Tenho aí o QR Code, se vocês puderem baixar aí pelo QR Code, seria ótimo, se não, tem que buscar mesmo na escola, se ainda não chegou, tá? Então, tem o PDF aí, é só baixar para acompanhar com a gente essa aula, tá bom? Vamos lá. Olha como a pergunta tem a ver com o que eu estava falando. O que posso fazer para garantir o meu aprendizado nesse período de quarentena? Eu vou dar 1 minuto para responder e a gente já volta. Então, gente, antes de ir para as respostas, uma das alunas, acho que Bianca, parabéns, Bianca, por ter perguntado, muito obrigado, valeu. Ela perguntou assim, nossa, essa pergunta não tem nenhuma das apostilas, nenhum dos... Olha, a gente faz o quê? É uma pergunta de acolhimento, a gente né? transforma a situação de aprendizagem em um programa de TV, é isso aqui, né? Em aula online, aula virtual, né? Uma aula mediada por tecnologia. Então, algumas perguntas estarão lá, outras não. Então, participe com a gente e acompanhe com o caderno do aluno, tá certo? Aprender sempre. Se não chegou, vai chegar, procure na escola, converse conosco, fale aqui a sua dúvida, converse direitinho, peça para o professor, converse, vê a data que vai chegar. Agora, se chegou, basta acompanhar conosco. Então, o que fazer para garantir o aprendizado, né, para estudar nesse período, né, de afastamento? Aqui, estudar, ler uns livros. A Brenda diz, ter responsabilidade, cumprindo metas e horários, acompanhar as aulas e estudar, é o que diz a
Kaelaine. Eu acho que a grande questão é essa, né, gente? Estudar, mas para garantir eu ter uma rotina de estudos, porque a gente começa com aquela força, daqui a pouco está todo mundo desanimado. Na aula passada nós vimos que a questão da internet por si só não garante o aprendizado. Não é um fato de eu ter um celular e eu ter conexão gratuita para assistir às aulas do Centro de Mídias, por si só não garante. Eu tenho que ter persistência, tem uma série de situações que precisam aí acontecer para garantir esse aprendizado. Por falar em persistência, professor, desculpa te atrapalhar. A Kaila diz algo muito bacana. Ela diz comer livros. Kaila, é isso aí, comer livros. É estudar com vontade. Estudar Acho com que é isso vontade, que ela quis dizer, com afinco, né? com muito afinco. Vamos à próxima pergunta. De que forma consigo ser persistente para a garantia dos meus direitos quando o Estado não cumpre o que está na lei? 1 minuto para responder e a gente já volta. Então, os alunos respondendo aqui, a palavra que mais aparece é cumprindo as leis, fazendo cumprir o que já está lá, né? E também a questão de manifestar, o que diz a Maria Eduarda, se manifestar. Aqui o Pedro diz, olha, obedecendo e cumprindo as leis e não mudar ou alterar. Olha, bacana, né? Obedecer e cumprir e não ficar alterando. Pedro, gostei da sua participação. Né? E muita gente dizendo para nós, feliz dia dos professores. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tá? Nem sempre o Estado cumpre, né, com aquilo que promete, mas o que eu posso fazer? Por exemplo, eu tinha alunos que eles não estavam conseguindo acessar, então o aluno ia, via atividade lá no Google Classroom e passava para esse aluno pelo WhatsApp, porque era a única forma de fazer. Então, construindo situações, eu acredito que os professores sejam mestres nisso, construindo situações para contornar essa situação mais complicada. Por exemplo, deixar as atividades na escola para o aluno pegar uma vez por semana, então, para que consiga cumprir aí para garantir o direito de estudar, o direito de aprender que nós temos. Então, a persistência não é chegar, eu não tenho, então vou parar. E isso daí já é competência socioemocional, a gente já está falando sobre isso. Vamos para mais uma pergunta. No que você sente mais dificuldade em relação às práticas de leitura? Qual a sua dificuldade? Eu vou dar só 1 minutinho para responder e a gente já volta. As maiores dificuldades que os alunos apresentam para nós têm a ver com concentração, foco,
transformar a leitura em um hábito, né? A Cauane Freitas, deve ser isso, a Cauane diz, tornar um hábito, questão de tempo e concentração. Ela concentra tudo o que todo mundo está dizendo numa única resposta, né? Aí tem mais foco, concentração. A professora Patrícia fala concentração. É isso que aparece mais aqui. Vamos lá, professora. vocês me apresentaram os problemas, né? Então, falta de foco, ter organização, se concentrar, isso é um problema para ler. Vocês apresentaram os problemas e depois a gente vai ter que aprofundar isso. Eu, graças a Deus, não sei se eu digo assim, eu não tenho problema para ler, mas eu tenho um problema grande com finanças. Eu tenho dificuldade com finanças, eu tenho uma tendência a gastar mais do que devo, certo? Talvez não seja só o meu problema, seja o problema de muita gente. O que eu faço para me conter? Então, eu anoto os meus gastos, eu estudo sobre finanças, eu tento sempre estar olhando direto ali, olhando para não cometer, colocar alguns lembretes para eu não cometer os erros, porque eu tenho uma tendência a cometer esses erros. Por que eu falei isso? Vocês descobriram qual o problema de vocês. A solução não está comigo. A solução está na mão de vocês. Então, vocês agora vão me responder como você pensa que poderia superar esses desafios. É você que tem a resposta. 1 minuto e a gente já volta. Então, eu anoto os meus gastos. E os alunos vão fazer o quê para ler com gosto, com vontade? Tem um pessoal aqui dizendo que tem o mesmo problema de gasto que você tem, professora. Tem, mas tudo bem. Vamos lá. Tendo muita calma e tranquilidade, é o que diz a Vitória. Se esforçar e se dedicar mais, o Cauê fala isso. Muitas participações, ó. A Lene diz, praticando mais. A Júlia diz que não tenho ideia, porque o meu problema é interpretar o que está escrito. Problema, professora. É de interpretação, né? Isso, a interpretação. Deixa eu ver mais aqui, olha só. Deixa eu ver. O Rafael diz, praticando, e a Cauane Freitas, de novo a Cauane, olha, praticando, trabalhando foco, administrando. Tantas perguntas para a Cauane. Então, um abraço, Cauane. Ó. Concentração e perspectivas é o que diz o Vinícius. Então, vamos lá, né, gente? Eu já vou dar aí uma dica para vocês com a próxima pergunta. O que você gosta de ler? Por aí é um caminho. 1 minuto e a gente já volta. Aqui, gente, um universo de possibilidades de leitura surgiu aqui no chat. Muito bacana, olha, romance, HQ, fanfic, livro de terror. Romance parece que é soberano aqui, mas tem muita coisa. Livro de romance, tudo, o David fala tudo. Bacana, David, sou igual a você, eu gosto de ler tudo. Ficção científica, a Alessandra diz, adoro ficção científica. Ficção científica, já leu O Mochileiro das Galáxias, o Guia
do Mochileiro das Galáxias, espetacular. Se você gosta de ficção científica, e se você não gosta também, é muito bacana. Douglas Adams, bem legal. Deixa eu ver o que mais aqui, olha. Suspense, é o que diz a Joyce, sobre fatos, comédia, história, notícias, tudo, mangá e livro. Indiquem mangás para mim, eu não conheço muito, quero aprender com vocês, né? Indiquem mangás também. Vamos. Eu adoro isso aqui. O Leonardo, romance, aventura, conto, fábula, ação, livros de cordel, entre outros. Então, acho que você lendo aquilo que você gosta, mesmo que seja o gibi, mas é um começo. Você tem que gostar de alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, você tem que gostar de ler alguma coisa. A partir do momento que você vai lendo aquilo que você gosta, aí você entra no mundo da leitura. Então, até aqui, trabalhei competências socioemocionais, que está, assim, no caderno do professor, apesar de não estar no caderno do aluno. E vamos agora para o caderno do aluno com a leitura. Olha a leitura aí. A questão da representatividade e o sucesso de Pantera Negra é um fragmento. Especialistas comentam a representação de negros ao longo dos anos, o marco e que o filme da Marvel representa. Um texto a seguir será uma notícia, um artigo de opinião ou uma resenha? Eu vou pedir para abrir o chat e eles já vão respondendo. O texto a seguir, uma notícia, número 1. Um artigo de opinião, número 2. Ou uma resenha, número 3. Pode responder 1, 2 ou 3, não tem problema. Estão divididos entre 2 e 3, professora. Entre o número 2 e o 3. Um artigo de opinião. 2 e 3. Tem uma coisa o 3 aí. É soberano, o 3 é soberano. Então vamos ver o que é primeiro e depois a gente comenta, né? Então vamos lá. Uma resenha, né? Porque está falando aí de um filme, tá? Filme. Então, é uma resenha de um filme. Uma notícia até que dá para confundir, professor, por causa do lead embaixo, né? Às vezes a pessoa... Mas artigo de opinião com lead, jamais, tá, gente? Teria que ter um tema e um título que chamasse mais atenção até. O sucesso do filme Pantera Negra é indiscutível. E, além das críticas positivas, o longa conquistou a marca de quinta maior na bilheteria de estreia da história dos Estados Unidos, apresentando um marco do gênero de filmes de super-heróis. Entretanto, o mérito do filme não se resume apenas aos seus números de bilheteria. Pantera Negra representa um grande avanço na questão da representatividade negra nas telas de cinema, para não dizer que o filme da Marvel é absolutamente perfeito, as piadas ali presentes não apresentam excelentes qualidades e são poucas. O sucesso, aí vai falando, né? Aqui temos aspectos positivos ou negativos, justifique com trechos do texto. 1 minuto para responder e a gente já volta. Os alunos estão postando aqui no nosso chat. Olha, a Luana diz os dois, em sua maior parte, positivos. O Leonardo diz, acredito que essa seja uma resposta bem mais assertiva, ele diz assim, olha, positivas, críticas positivas. E ele cita a quinta maior bilheteria como exemplo de um elemento positivo da Olha resenha. lá na tela, né? O sucesso do filme Pantera Negra é indiscutível. Conquistou a marca do quinto maior na bilheteria de estreia na história dos Estados Unidos. Depois vem lá em vermelho, um marco no gênero de filmes de super-heróis. De novo, Pantera Negra representa um grande avanço na questão da representatividade negra nas telas de cinema.
Filme da Marvel absolutamente perfeito. Então, tem ali o aspecto positivo predomina, né? Sim. Ele predomina, não só tenha positivo, mas vamos ficar com o positivo por enquanto. Vamos continuar a leitura, então. Quando a gente chega em 2018, com a Marvel fazendo o primeiro filme de super-herói negro, é fundamental e muito importante quando pensamos na representatividade. A cineasta Lilian Santiago, formada em História e mestre em Integração da América Latina pela USP, também ressalta a importância histórica do filme e aponta seus reflexos na juventude. Eu só fico imaginando o jovem adolescente negro que pensa em fazer cinema ou gosta de audiovisual, que nunca se vê retratado em nada e, de repente, tem acesso a uma superprodução dessas, com uma representação muito bem feita. Comenta. Para ela, a questão da representatividade não está só nas telas, mas também nos bastidores, em virtude da dificuldade de inserção no mercado audiovisual. É um mundo ao qual a gente não tem acesso, afirma a cineasta. Após a leitura, é possível identificar aspectos negativos? Justifique com trechos do texto. Um minutinho e a gente já volta. Muitos alunos participando, a maioria responde que sim, alguns colocam não. Eu selecionei aqui a resposta da Amanda. A Amanda diz, após a leitura, é possível identificar aspectos positivos, negativos, né? A Amanda diz sim, a falta de inserção de jovens negros neste ramo. Tá certo, professora? Certinho, não tem nem o que comentar, né? Então, a falta de acesso aí da inserção nesse mercado. Até está ali na tela, vocês podem confirmar, eu até deixei tudo em vermelho para não ter dúvidas. Então, a gente só retoma os pontos positivos. O sucesso do filme é indiscutível. Quinto maior na bilheteria de estreia. Um marco no gênero. Um grande avanço na questão da representatividade negra nas telas de cinema. O filme da Marvel é absolutamente perfeito. E negativo, a questão da representatividade não está só nas telas, mas também nos bastidores, em virtude da dificuldade de inserção no mercado audiovisual. Então, quando você vai fazer uma resenha, então você pode apresentar ali os aspectos positivos e, se quiser, apresentar também algum negativo do filme, mas aí você vai ter a tendência de vale a pena, não vale a pena assistir. Você olhando até agora aqui, vamos até analisar, vou pedir para abrir o chat só para ter essa visão. Até agora, vocês... Pode colocar na tela, por favor, para mim de novo. Vocês olhando aí, vocês assistiriam esse filme, sim ou não? Só responde isso, a gente já vai comentando. Você olhando essa apresentação... Só pelo que está na tela, né? Só pelo que está na tela, aqui apresentando a forma com que está apresentando esse filme. Você assistiria ou não? Sim, a maioria sim, né? Porque sim, eu estou claro. aqui evidenciando os aspectos positivos. Então, eu estou persuadindo o meu leitor, a pessoa que está escrevendo, ela está persuadindo o leitor para que goste do filme, para que queira assistir, para que fique com vontade de assistir, tá bom? Vamos lá para a leitura, então. Parasita, filme coreano de grande sucesso de público e de crítica. Essa longa aborda como temática a desigualdade de classes entre duas famílias e, de forma concomitante, o humor e o suspense. Estreou no Brasil em 7 de novembro. O filme é reconhecido como uma das melhores produções do ano, sendo recorde em bilheteria. Nele, a temática tratada é a desigualdade de classes entre duas famílias. Os Parks,
opulentos, residentes de uma mansão luxuosa, e os Kim, que são desfavorecidos e vivem em um mísero porão. Estes últimos entram no cotidiano da família de milionários, ocupando funções distintas. O longa foi muito elogiado e chegou a vencer o Oscar de melhor filme. Ele foi o primeiro filme coreano da história a conquistar a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes, na França. Na verdade, o verdadeiro desagrado em Parasita não é que não fala apenas de situação atual está ruim, mas do quanto ela ainda pode piorar. Já vou explicar para vocês. Então, vocês têm aí, pode trazer para mim, vocês têm aí essa outra atividade que nós já passamos aqui, e eu só vou comentar, né? Vamos trabalhar melhor. Do que está falando essa segunda resenha aí? Está falando qual é o assunto tratado? Já vou deixar aí na tela para vocês, já podem começar a responder com a gente. Qual é o assunto tratado aí nesta outra resenha? Qual o assunto está sendo tratado? Estão falando desigualdade de classes, mas do filme, né? Parasita. Isso, do filme Parasita e da desigualdade de classes, que aparece. Vamos fazendo uma outra pergunta. Nós temos aí a desigualdade de classes e nós temos uma outra resenha falando da inserção, né, dos negros. Qual a relação a gente pode fazer entre essas duas resenhas? A gente pode relacionar? Pergunta. Tem alguma relação entre elas? Não tem? O que a gente pode dizer sobre isso? Ainda falam da desigualdade, a relação entre as duas resenhas, falam da desigualdade. Apesar da desigualdade de classe, o mundo pode ficar ainda pior, desigualdade de classe e a falta de pessoas negras nas telas. Esse é do filme do Pantera Negra, né? Relacionando os dois. As duas têm bons argumentos, é o que diz o Rickson, né? O preconceito, é o que diz o Wesley. As duas trabalham o preconceito. O Alberto fala da falta de oportunidades nas duas. A desigualdade social aparece bastante aqui, professora. Vamos ver uma outra questão, voltando para a tela. Eu tenho aqui alguns aspectos do filme. Os aspectos que predominam aí são aspectos positivos ou negativos nesse segundo filme? Nessa segunda resenha, na verdade. Quais são os aspectos? Pode deixar aberto o chat. Quais são os aspectos que predominam na resenha, positivos ou negativos? Positivos, é o que diz. A maioria está dizendo positivos, estão respondendo, professora. Né? É o primeiro filme coreano da história a conquistar a Palma de Ouro, né? O prêmio máximo de Festival de Cannes. Então, um verdadeiro, né, maravilhoso filme. Que não fala apenas como a situação atual está ruim, mas o quanto ainda pode piorar. Então, eles nos mostram que é um filme que, além de estar mostrando a realidade, o quanto ainda pode, se a gente não tomar atitudes para que essa ação venha a mudar, para que essa situação venha a mudar, o quanto pode piorar. Então, é um filme que vem para abrir os nossos olhos também. Acredito que o que está elencando como algo ruim no filme é uma coisa até que boa, porque ele é ruim pelo que te mostra, olha, pode ficar pior, faz você pensar na realidade, né? Então, o aspecto negativo que ele aponta não está no filme, mas sim na realidade que o filme mostra. Então, não tem nenhum aspecto negativo, né, professor Mauro? Não, eu não vi. Não nessa resenha, né? A gente pode procurar no filme, aí é outra coisa, mas na resenha, não. Não tem aspectos negativos nessa resenha, ele não mostra aspectos negativos, somente positivos. Ele até faz o jogo, né? Desculpa interromper, mas ele mostra o aspecto negativo. Como não tem aspecto negativo, eu vou fazer esse jogo. Eu vou mostrar para você algo que poderia ser negativo, mas que não é. Não está no filme. Não está no filme. Está no mundo, está no que ele mostra. Ele descortina um mundo muito ruim e descortina de maneira muito boa, de maneira muito prática, de maneira excepcional, e isso fica ruim, porque nos desagrada no que nós olhamos, no que nós vimos. Nós olhamos e não gostamos.
Exato. Eu vou até puxar, então, já para a prática do Instagram para cá, porque lá a gente fez até alguns apontamentos para que vocês mostrassem filmes que falassem sobre desigualdade social, tal. E aqui nós falamos sobre a questão do negro e a representatividade negra, né, nos cinemas. A gente já falou muito isso nas aulas de literatura africana e também agora a questão da desigualdade social. Se você fosse escolher um filme para fazer uma resenha que tratasse de assuntos semelhantes a esse, qual filme você escolheria para fazer uma resenha? Indique para a gente aí. Eu vou dar um minutinho para vocês falarem. Qual filme vocês indicariam, falando sobre esse aspecto, tá? Da desigualdade social como um todo. Qual filme vocês indicariam para a gente aqui e fariam uma resenha sobre ele? Um minuto e a gente já volta. E quais filmes aí, né, os nossos alunos, quais resenhas vocês vão escrever sobre quais filmes? Deixa eu ver aqui, professor Mauro. Nossa, muito. Olha, de novo, vou ficar maravilhado aqui, professora. Vou cortar sua fala. Olha só. Estrelas Além do Tempo, maravilhoso. Gente, assistam. Estrelas Além do Tempo, espetacular. O Ódio que Você Semeia, Mulan, Valerian, deixa eu ver qual mais. Histórias Cruzadas, Escritores da Liberdade, Moonlight é excelente. Escritores da Liberdade, eles falaram pra gente lá no Instagram também. Sim. Ó, o Moonlight, gente, assistam, perfeito, maravilhoso. A Django Livre, bacana, Django Livre divertido. Um Sonho Possível, A Festa de Babette, 12 Anos de Escravidão, O Poço. O Poço, a professora também indicou, agora esqueci o nome da professora. A Nola Holmes. Deixa eu ver, O Menino do Pijama Listrado, A Espera de um Milagre, A Corrente do Bem, Elysium, todos os filmes que falam de Extraordinário, Capitão Fantástico, professora, nossa, Capitão Fantástico, espetacular esse filme, indicação, nota 10. Gente, então, só voltando, a gente está vendo resenha numa outra perspectiva, né? Porque nós tivemos, até falei, vai ficar em uma aula atrás da outra sobre resenha, porque eu vim falando sobre resenha agora, outra sequência sobre resenha. Nós estamos tratando os temas, então vocês viram que a questão de ter internet não resolve o problema. Eu estou voltando só para fazer um fechamento, tá? A questão de eu ter uma cidade que tenha cinema não significa que todo mundo tenha acesso ao cinema. Então, quais ações precisam ser feitas? Então, pensar sempre também na resenha, trazendo esse contexto. E até eu falei lá no Instagram, a questão, o cinema abre hoje. Estou errada? Abre hoje, em São Paulo. Em várias cidades de São Paulo abrem hoje. São Paulo e em outras cidades. Abrem hoje. Você vai ao cinema? Você tem coragem até trazer para esse assunto atual? Deixa o chat aberto aí. Tá aberto. Você vai ao cinema nessa situação? Então, estar aberto o cinema, está garantindo o acesso. Então, discutir essas coisas. Vamos pensar primeiro nos temas, para depois a gente ir tanto para a estrutura do texto. Nós não estamos aprofundando na estrutura como nas aulas anteriores eu aprofundei. Aqui nós estamos comentando temas. Então, vocês iriam ao cinema? Você vai ao cinema, professor Mauro? Eu gosto bastante. Mas agora, nossa, na eu nunca pandemia. passei tanto tempo sem ir ao Mas cinema. Mas você vai agora que abriu? Eu estou tendencioso. Ele tá eu sou viciado em cinema, mas não sei se eu vou não, mas eu gosto muito. A maioria diz que não, alguns dizem sim. Olha, a Giovana diz não, pois é meio perigoso, né? Mas existe a questão das regras, né? As novas normas de distanciamento. Eles vão cumprir as vai regras. ser organizado, né? Então,
eu tô tendendo a ir ao cinema sim, professora Tayana, eu acho legal. Então, essa questão da pandemia nos deixou mais distante ainda, né? Mais problemas aí para pensar se nós vamos escrever sobre essa questão do cinema. Vamos aqui para as atividades, então. Agora sim, vocês vão responder as atividades do caderno do aluno, da página 3 a 6. Vocês vão comentar aí com os professores de vocês, vão acompanhar com a gente, tá? E, dúvida, procure o seu professor de língua portuguesa. Atividade: pesquise resenhas de filme que você já tenha assistido ou gostaria de assistir. Faça uma análise da obra, observando a estrutura. Agora vocês vão observar. Observe os pontos de vista e a percepção, né? As percepções positivas e negativas. Compartilhe suas impressões conosco, através de vídeo, podcasts. Coloquem aí as tags e não esqueçam de marcar a gente no nosso Instagram lá, que é Língua Portuguesa, CMSP_EM. Gente, foi um prazer estar com vocês. Feliz Dia dos Professores para todos. Professor Mauro, foi um prazer estar com você também. Professora Tayana, muito obrigado pela aula, muito divertida, adorei. O Movimento Inova, que está chegando aí dia 22 e 23. E não esqueçam também de avaliar a nossa aula. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.